Obrigada, presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, o público que ainda está por aqui. O meu pronunciamento nesse grande expediente é sobre, acredito eu, um assunto de relevância da qual todos nós ficamos cientes, vereadores, vereadoras, população, os descontos indevidos em aposentadorias e pensões de idosos. E o nosso apelo, a nossa fala aqui nessa tribuna é para que haja justiça. A indignação não pode ser apenas daqueles e daquelas que foram lesados durante todos esses anos. E esse é um assunto que tem tudo a ver com Recife, com Pernambuco, tem tudo a ver com pessoas idosas, com beneficiários que, depois de tantos anos terem dado as suas contribuições através da sua força de trabalho, estão sendo lesados, roubados dos seus salários, daquilo que garante a sua sobrevivência. É tão revoltante, inaceitável e vergonhoso que os descontos feitos nas aposentadorias e pensões de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que dedicaram a vida inteira ao trabalho, inclusive com grandes contribuições à sociedade e à sustentação de suas famílias, que nós ficamos estarrecidos no último 23 de abril, quando cerca de 700 agentes da Polícia Federal e 80 servidores da CGU cumpriram 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 3 estados. Eu não sei os senhores, mas o meu gabinete é constantemente acionado por idosos, beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas, reclamando de descontos que não autorizaram e não fizeram nenhum tipo de contrato com nenhuma associação. Na minha família, eu tenho um idoso lesado. O meu padrasto, de 90 anos, teve descontos por mais de 4 anos a uma associação de forma indevida. No nosso gabinete, temos assessores também que seus familiares estão sendo lesados ou foram lesados por muitos anos. Segundo a apuração da PF, entidades participaram de um esquema que descontava mensalidades sem o conhecimento dos aposentados e pensionistas e sem as suas prévias autorizações. Muitos desses contribuintes, desses pensionistas, trabalhadores e trabalhadoras inativos hoje, pensam até que isso era um desconto obrigatório. E isso é muito grave. A gente não vai aqui fazer juízo de valor por quem está à frente do ministério ou quem já esteve, e a minha fala é para que todos sejam ouvidos e devidamente punidos, se assim têm responsabilidade sobre isso, porque isso é um ato criminoso. Eu ouço com atenção o vereador Gilson Filho. Parabéns pelo discurso, vereador. É muito triste pensar que no Brasil a gente tem pessoas que trabalharam uma vida inteira e hoje estão sendo roubadas. É muito triste ver também, vereador, não sei se a senhora viu, que a maioria dos casos, 63% dos casos, eram em pessoas do Nordeste, em locais que o pessoal não tinha acesso à informação. Ou seja, o nordestino, conterrâneo nosso, sendo roubado depois de uma vida inteira de trabalho. E é muito triste ver que 6,3 bilhões desse povo foi roubado. Agora, vereador, o mais triste ainda é a gente ver na Câmara Federal que foi instalada uma CPMI e que os deputados federais de partidos de esquerda, como do próprio partido do presidente Lula, não assinaram a CPI. Então a gente fica assim, como é que esse povo quer realmente que os culpados sejam punidos, se eles não são nem a favor de uma investigação? Eles atribuem a culpa ao governo Bolsonaro, sendo que eles escondem que os roubos do INSS começaram lá no governo Dilma. Então fica o questionamento, se a culpa é do presidente Bolsonaro, por que os deputados federais
de esquerda não assinaram a CPI. E é muito triste ver que os nossos conterrâneos foram roubados. Obrigada, vereador Gilson Filho. Segundo a apuração da Polícia Federal, as vítimas não percebem os abatimentos, que somados esses valores chegam a 6,3 bilhões entre 2019 a 2024. A maior parte retida de forma indevida. E como é que ocorre essa fraude? Sem o conhecimento das vítimas, assim como eu citei aqui o meu padrasto, um idoso de 90 anos, que está sendo lesado há mais de 4 anos, com uma informação equivocada de que se tratava de um procedimento obrigatório. Muitos desses idosos que chegaram aos nossos gabinetes diziam, estão dizendo que essa contribuição é obrigatória, eu nunca autorizei, mas eu tenho que pagar. Essa era a informação que era dada aos beneficiários. Valores descontados na forma de mensalidades para entidades. Foram entrevistados cerca de 1,3 mil beneficiários que tinham descontos em folha e, pasmem os senhores, 97,6% não haviam autorizado o desconto. Claro, já se ganha tão pouco, já se tem um valor tão pequeno, como é que se vai autorizar um desconto para uma entidade associativa? Outra pergunta, esses que nunca souberam ou nunca tinham dado autorização para esses descontos, tiveram seus dados fornecidos pelo próprio INSS. Porque para poder uma entidade fazer um desconto, eu sou servidora pública, Vossa Excelência, vereador Chico Kiko também, e sabe que para ter algum desconto na nossa folha, é preciso que haja um acordo entre a folha recebe um documento autorizado por nós, de alguma entidade, seja um banco, seja uma associação, que a gente se filie, e ocorra o desconto em folha. Se nós formos questionar, nós temos que provar que não assinamos aquele documento para que aquele desconto seja ressarcido ou seja desvinculado dos nossos salários. O fato é que, quando se faz isso com aposentados e beneficiários da região do Nordeste, como está provado, inclusive, segundo a própria matéria, há uma cidade aqui no interior de Pernambuco, chamada Vertente do Lério, que lá os percentuais são absurdos. Estou aqui em mãos a concentração de incidência de descontos associativos em Vertente do Lério. 2.313 aposentados tinham esses descontos. Imaginem os senhores que, com descontos na casa de 65,11%, o total de desconto, R$ 44.930, somando esses beneficiários, esses aposentados e pensionistas. Minha gente, isso é muito grave. E aqui eu repito, a gente não vai focar em quem estava na pasta da Previdência, a gente vai focar que seja qual foi o tempo em que isso vem acontecendo, está provado que desde 2019 é preciso investigar se para trás também esses descontos estavam acontecendo, mas o mais importante é dizer que esse dinheiro tem que voltar para os bolsos dessas famílias. Quem tem que pagar essa conta é quem estava lesando esses trabalhadores e trabalhadoras. Tem que devolver esse dinheiro e esse dinheiro ser retornado para que essas famílias, pelo menos, tenham o direito ao ressarcimento do que foi descontado. A fala de que vai ser dado um jeito para ser ressarcido é muito pouco. A gente precisa ouvir é que todos aqueles que estavam fazendo esse ato criminoso, para além de serem punidos, precisam devolver para os cofres e esse dinheiro ser novamente retornado para quem se faz de direito. O que está em jogo aqui não é apenas o que foi descontado ou o montante que foi desviado de forma criminosa por essas associações, mas é o alimento do mês. Repito, é a feira, vereador Davi Muniz. É a conta de água, é a conta de luz que esses aposentados e pensionistas fazem com esse dinheiro, pagam com esse dinheiro. É o remédio controlado, é aquele remédio que na idade em que os pensionistas e os idosos estão aposentados, passam a ter que tomar. É desumano tirar pouco de quem tanto deu, de quem tanto contribuiu.
Roubar um aposentado é roubar duas vezes. É ferir o passado e comprometer o presente dessas pessoas. De fato, que não é aleatório que se escolhe a região Nordeste. É na região Nordeste, vereador Chico Kiko, nas cidades mais distantes, que o acesso à informação não chega. Que as pessoas não têm como pegar o comprovante dos seus recebíveis e checar se está acontecendo algum desconto. A necessidade é tão extrema que quando aquele dinheirinho chega na boca do caixa, que ele vai retirar ou um familiar vai buscar, eles só focam no valor que está ali. E se ali está faltando 40, 60 reais, é o que temos para hoje, abre aspas. É exatamente essa fala. Quando um ou outro questiona, ainda existem familiares que duvidam. Como a minha própria família. Quando meu padrasto dizia que estava faltando dinheiro dele. Que tinha desconto e que ele não tinha feito. Então, vereadores e vereadoras, o meu apelo nessa manhã, em que a gente quase aqui finaliza os nossos trabalhos, é um apelo firme e solidário. Que todas as autoridades competentes desse país, Polícia Federal, Ministério Público, INSS, a CGU, avancem nas investigações. Aqui eu não vou ficar focada se foi no governo Dilma, Bolsonaro, se foi no atual governo. Aqui as matérias já são muito claras. Já dizem que esses descontos, nesse montante, vêm desde 2019. Se para trás tem, bora investigar. Para frente não pode mais ter. E esse dinheiro tem que voltar para o bolso dos aposentados e pensionistas. Que seja apurado com muito rigor, que os culpados sejam responsabilizados e que os valores desviados retornem imediatamente para o bolso de quem tem direito. A gente não pode só lamentar. Sejam a CPMI, sejam dentro da Câmara Federal, o meu apelo é para que haja apuração rigorosa. É inadmissível que aposentados e pensionistas tenham descontos indevidos e ainda por cima essa conta fique para o próprio Estado pagar, que sairá do bolso, do nosso bolso, nós contribuintes. Não. É preciso que os criminosos sejam culpados, devolvam tudo que desviaram nesse ato criminoso e que os aposentados e pensionistas tenham retornado para os seus bolsos e possam, pelo menos, dizer que tiveram de volta aquilo que lhes foi roubado. Muito obrigada, vereadores e vereadoras, e boa tarde.